Olá pessoal, tudo bem? Sou a Ju Cursino, médica veterinária, e hoje nós vamos conversar sobre os cuidados que nós devemos ter quando se adquire um filhotinho de cachorro em casa. Primeira coisa que vale a gente salientar e é muito importante é que todos têm que conhecer qual é a característica de comportamento e a necessidade daquele animal. Alguns animais eles precisam gastar mais energia, alguns animais eles correm mais, alguns animais ficam melhor em ambientes menores, alguns animais ficam melhores em ambientes maiores. Então é muito importante a gente conhecer as características desse animal para a gente saber se ele vai adequar a nossa casa, ao ambiente que ele vai viver e toda a nossa família. Importante também a gente saber que esse animalzinho ele vai precisar tanto de cuidados médicos, com um médico veterinário, como de cuidados em casa, em relações a comportamento, ambiente e tudo mais. E quando esse filhotinho ele nasce, ele não precisa de muitos cuidados. A gente precisa cuidar bem da mãezinha dele, porque quem vai cuidar desses nenês é a própria mãe. Ela irá amamentar e ela irá limpar esses filhotinhos. Com 15 a 30 dias eu já indico a primeira dose do vermífugo. Normalmente eu indico um vermífugo próprio para filhote, um vermífugo líquido, que é a quantidade que a gente dá desse vermífugo vai variar de acordo com o peso desse animal. Depois que a gente faz essa primeira dose de vermífugo, a gente repete ela depois de 15 dias. Precisamos também prevenir a proliferação de ectoparasitas, que é pulga e carrapato nesses animais. A prevenção eu indico a partir de 30 dias. Hoje em dia existem tanto comprimidinhos que são feitos orais, como medicações tópicas. Isso tudo irá depender do peso e a idade desse filhotinho. Vacinação dos pequeninos. Alguns animais, principalmente animais que vêm de canil, ele já vem com uma dose da vacina, que é uma vacina que a gente faz com 30 dias. Essa vacina normalmente ela é contra sinomose e parvovirose, que são as duas principais doenças de desafio desse filhotinho. Se o animal ele não veio com essa vacina, a gente indica fazer uma vacina com 45 dias, desde que o animal esteja saudável, não esteja apresentando vômito, não esteja com diarreia, não esteja apresentando uma apatia, alguma alteração que possa piorar com a gente fazendo a vacina. Então, ele estando saudável, a gente faz com 45 dias, a segunda e a terceira dose, mais ou menos de 21 a 30 dias, vai depender da conduta do médico veterinário. Sobre a introdução alimentar desses filhotes. A introdução alimentar, normalmente eu indico de 30 a 45 dias. Esses animais, eles podem comer tanto uma raçãozinha seca, como uma ração em lata. Se você vê que ele está tendo um pouquinho de dificuldade para comer ração seca, o que a gente pode fazer para ele começar a se adaptar ao gosto, à textura da ração, é umedecer um pouquinho essa ração. E a gente umedecendo, ele vai conseguir se adaptar um pouquinho melhor. A ração, ela tem que ser uma ração específica para filhote, e eu peço para essa ração, para ele continuar comendo a ração específica para filhote, de 10 meses até 1 ano de idade. Agora a gente vai pensar que recebemos esse cachorrinho em casa. Então, o que nós precisamos fazer para ser um ambiente bom para eles e que toda a família vive em harmonia? Normalmente, quando a gente fica com um cachorrinho em casa, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quais ambientes que esse animal vai ter acesso? Ele vai ter acesso à casa inteira? Ele vai ter acesso a alguns locais da casa? Então, é sempre importante a gente primeiro pré-definir como será isso. Então, o que eu sempre peço? O animal, ele precisa ter um lugar que ele saiba onde que ele vai dormir, um local onde ele vai comer e um local onde ele vai fazer suas necessidades. A questão de fazer o xixi e cocô, eu vou abordar no próximo vídeo para vocês. Mas é muito importante a gente pensar que ele precisa fazer as necessidades dele diferente do local que ele come, diferente do local que ele dorme. Ninguém gosta de fazer xixi e cocô perto de onde vai comer e dormir. Então, é muito importante a gente conseguir distinguir onde serão esses locais. Outra coisa muito importante que nós temos que tomar muito cuidado é a escolha de brinquedos desses animais. Sempre que a gente pega um cachorrinho, a gente já quer ir lá no pet, comprar um brinquedinho, comprar um ursinho, comprar alguma coisa para eles poderem brincar. O que eu sempre indico é
que sejam brinquedinhos, que sejam rígidos e que caso o animal comece a morder, comece a fazer alguma coisa, que comece a soltar pedacinhos desses brinquedinhos, que a gente descarte esse brinquedo e arrume um brinquedinho novo. Tomar cuidado sempre de deixar longe produtos de limpeza, deixar longe sapatos, deixar longe de qualquer coisa que esse animal ele possa ingerir e se asfixiar ou que isso fique parado no trato gastrointestinal dele, que a gente precise fazer alguma intervenção. Pegamos um filhotinho e ele chora à noite. O que fazer com esse filhotinho que chora à noite? Normalmente, quando a gente pega um filhotinho, a gente já tem que pensar que ele provavelmente pode sentir falta da mãezinha dele, ele pode sentir falta dos irmãozinhos dele. Então, o que eu sempre indico a gente fazer? Sempre apresentar aquele lugar que ele vai dormir antes. Então, a gente resolveu que ele vai dormir num lugar de algum quarto determinado. Você vai apresentar para ele aquele quarto, vai apresentar para ele aquele ambiente antes, para não ser uma coisa brusca para ele que simplesmente todo mundo foi dormir, colocou ele num ambiente e ele se sentiu lá sozinho. Então, essa apresentação do ambiente antes dele dormir é muito importante. Sobre os dentes dos cachorrinhos. Normalmente, esses filhotes, eles têm uma troca de dente, eles vão perder aqueles dentinhos de leite e vão crescer os dentinhos permanentes. Normalmente, a troca começa pelos dentes incisivos e depois vão trocando os outros dentes. Esses animais, alguns, principalmente o dente canino, de alguns cachorrinhos, o dentinho de leite fica. Então, às vezes, a gente precisa marcar um procedimento para a gente conseguir retirar esses dentes para não acumular um pouquinho mais de tártaro nesses dentinhos e agravar alguma doença periodontal. Outra coisa que é importante, que a gente pode começar desde pequeno, é ensinar esses cachorrinhos a escovarem o dente. No começo parece ser um negócio um pouquinho complicado, porque eles querem brincar e tudo mais, mas por que não a gente fazer a escovação de dente uma brincadeira? Então, a gente pode usar tanto uma gaze para escovar o dentinho ou aquelas próprias dedeiras de criança, sabe? Que a gente pode usar para escovar. E uma vez a gente acostumando eles desde pequeno a escovar, a gente consegue fazer essa escovação deles para o resto da vida e a gente consegue prevenir com que doenças periodontais severas causem algum risco de vida para eles. Outra pergunta que eu recebo muito, e eu acho que essa é a pergunta número 1 de todos os meus tutores, é banho. Posso ou não posso dar banho no meu cachorrinho? Ele é muito pequeno para tomar banho? Ele já tem idade para tomar banho? O que podemos fazer? Normalmente, eu indico os banhos a partir do momento que o cachorrinho está saudável, a partir de 45 dias. Pode ser um shampoo específico de cachorro e a frequência dos banhos vai depender da pelagem do cachorrinho. Outra coisa que às vezes a gente pode fazer, que eu costumo fazer no meu consultório, é aqueles cachorrinhos peludinhos que ficam com bastante pelo no bumbum, pode grudar algum cocô, alguma coisa. Eu no próprio consultório eu faço uma tosinha higiênica para não correr o risco desse animal ficar sujo, não precisar toda hora ter que tomar banho, e a gente consegue fazer com que ele não precise ir no pet shop. Banhos no pet shop eu indico somente depois que acabar o protocolo vacinal. E para a gente finalizar esse vídeo, muito importante e a coisa que eu sempre falo para os meus tutores. Nessa fase de vida, nessa primeira fase de vida dos filhotes, é o período de vida do animal que ele vai adquirir hábitos. Então, a gente ensinar ele nessa fase, aonde ele faz xixi, a gente ensinar onde ele faz cocô, aonde ele vai dormir, que brinquedo que ele pode pegar, que brinquedo que ele não pode pegar, aquele objeto que ele não pode mexer. Escovar os dentes, a gente ensinar eles a escovar os dentes diários. Isso a gente fazendo nessa primeira fase de vida e a gente fazendo com paciência, a gente fazendo com calma, isso não vai virar um trauma para ele. Isso sim vai virar um hábito e será muito mais fácil essa interação nós, tutores e os cachorrinhos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.